O estudo de hoje apresenta um diagnóstico espiritual. Qual é a nossa condição? Qual é a nossa condição diante de Deus? O que o Senhor Jesus disse sobre o seu povo nesses últimos dias da história? Qual a condição espiritual do povo de Deus? E qual é a nossa condição pessoal? O povo de Deus se relaciona com o Senhor Deus, mas nós individualmente também devemos nos relacionarmos com Deus. Qual é a nossa condição? Vamos ver isso, como já disse ontem, a partir do estudo da carta do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia, a última igreja antes do retorno do Senhor Jesus. Apocalipse 3, versos 14 a 17. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que diz? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou abastado, rico, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja, irmãos, a carta começa, a mensagem ou o diagnóstico começa com um amém. O amém tem sido a conclusão da oração cristã e ela expressa a esperança escatológica do cumprimento das promessas de salvação em Deus. É isso que significa esse amém, o cumprimento escatológico desta profecia. Mas quem é a testemunha fiel e verdadeira? A testemunha fiel e verdadeira é aquele que está continuamente presente no decorrer da história da humanidade. Mais ainda, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus, o Criador, aquele que deu início à história. Veja, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, apontam para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é o autor desse diagnóstico. Quais são os sintomas? Conheço as tuas obras, não é frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja, uma igreja morna. Entretanto, essa igreja que é morna, ela pensa de si mesma de uma maneira diferente, de uma maneira totalmente diferente. Pois dizes, estou lendo o verso 17, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. Sou rico, sou abastado, estou espiritualmente bem, minha relação com Deus é boa. É isso que a igreja pensa. Mas o que é que o Senhor Jesus diz? E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja, o orgulho da igreja, não tenho falta de nada, não preciso de nada. Muitas vezes, irmãos, esse é o nosso orgulho. Quando a vida está indo bem, quando você não tem problemas de saúde, você não tem problemas financeiros, você é bem conceituado na igreja, você é bem conceituado no trabalho, ou você tem uma boa aposentadoria. Não preciso de nada, o Senhor Jesus não precisa nem vir. Para mim está bom assim. Mas aí o que o Senhor Jesus diz para esses orgulhosos espirituais, você é infeliz, miserável, cego, pobre e nu. Jesus está falando conosco, cristãos que vivem nos últimos dias. Ele diz que nos conhece e sabe como estamos. Não somos quentes nem frios. Aos nossos olhos não precisamos de nada. Vivemos dia após dia passando momentos com Deus e pensamos que isso basta. Mas não, precisamos muito mais de Jesus do que conseguimos perceber. Se ao menos fôssemos intensos em nosso amor e dedicação a Ele, ou escolhêssemos viver longe dele, para Deus isso seria melhor do que a mornidão. Jesus diz que está prestes a nos vomitar da sua boca, porque espiritualmente o nosso sabor reflete exatamente o nosso estado. Contudo, ele ainda não fez isso, ao contrário, está chamando a tomar decisões corajosas hoje. Quais os conselhos de Jesus, então? Feito esse diagnóstico, qual é o remédio? Qual é a medicação para curar os males diagnosticados?
Apocalipse, capítulo 3, versos 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para os ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja, o que é que o Senhor Jesus está recomendando? Qual é o remédio que o Senhor Jesus está recomendando? Ouro refinado no fogo. O conselho de Jesus, portanto, à igreja de Laodiceia é, primeiramente, que comprem dele ouro refinado por fogo. Esse pequeno detalhe sobre a qualidade do ouro, quer dizer, ouro refinado, tem implicações significativas. Sugere que o povo de Deus não deveria se contentar com ouro barato, amalgamado com impurezas. Tampouco deveria aceitar ouro falso, pois possui apenas a cor e a aparência de ouro genuíno. Por meio desses símbolos, Jesus adverte o seu povo contra a religião falsa e superficial. Assim, Deus exorta o seu povo a adquirir dele o artigo genuíno. A nossa religião tem sido genuína, o nosso relacionamento com Deus tem sido genuíno, ou ele tem sido falso, assim como bijuterias. O nosso relacionamento com Deus é caracterizado pelo ouro puro, ou são simplesmente bijuterias que parecem ouro, mas não são, que se oxidam, que se estragam? O segundo conselho de Deus diz respeito às vestes do seu povo. Por estarem nus, Deus os aconselhou a comprar também vestes brancas para se vestir. Que são essas vestes? Em outra parte do Apocalipse, João afirma que a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, deve vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e impuro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 8. Como a nossa justiça é, na melhor das hipóteses, como trapos de imundícia, conforme diz Isaías, precisamos da justiça de Cristo para cobrir a nossa nudez, conforme ilustrado pelas vestiduras brancas. A brancura se exemplifica a pureza que representa a justiça imputada e comunicada do Senhor Deus. Mas ainda, por serem incapazes de enxergar sua verdadeira condição, Deus recomenda que unham os seus olhos com colírio, a fim de lhes restaurar a visão. Então poderiam perceber sua nudez e a urgente necessidade dos meios de cura divinamente provistos. O que é que os laodiceanos dizem? Porque eu sou rico, abastado, não preciso de coisa nenhuma. E o Senhor Jesus diz assim: vocês precisam comprar ouro refinado. Vocês pensam que são ricos. Vocês têm ouro falso, ouro que não vale nada. Vocês devem vestir vestiduras brancas. Não tem falta de nada? Tem sim. Vocês precisam de vestiduras brancas. Vocês precisam revestir-se da justiça do Senhor Jesus. Mas ainda, diz assim, não tenho falta de coisa nenhuma. Portanto, estou vendo perfeitamente. O Senhor Jesus diz assim: vocês acham que não tem falta de coisa nenhuma? Vocês acham que não lhes falta nada? Vocês precisam de colírio do Espírito Santo para enxergar a verdadeira condição, sua verdadeira condição espiritual. Mas veja, irmãos, por que é que o Senhor faz um diagnóstico tão severo para com a igreja? Veja no verso 19 de Apocalipse 3. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O diagnóstico efetuado pelo Senhor Jesus tem por objetivo a nossa cura espiritual. É o amor do Senhor Jesus que faz com que ele tenha um diagnóstico desse da igreja. Veja, esse mesmo verso, em outras versões, se apresenta da seguinte forma: abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Outro diz assim: sejam dedicados e mudem a sua forma de viver. Sejam realmente sinceros e arrependam-se. Sejam diligentes e arrependam-se. Levem as coisas a sério e se arrependam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É isso que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia no primeiro século e está dizendo para nós, a nossa igreja, a igreja adventista do sétimo dia, no século 21.
Jesus deseja nos tornar ricos aos seus olhos, cobrir-nos com as suas vestes perfeitas de justiça e abrir os nossos olhos para enxergarmos que um relacionamento real e constante com Ele muda tudo. Ele nos oferece tudo o que precisamos, sobretudo porque não conseguimos prover para nós mesmos aquilo de que mais carecemos. Somente Ele pode fazê-lo e o fará se o aceitarmos. O Senhor Jesus quer um relacionamento conosco. Ele faz o diagnóstico. Olha, a condição de vocês é essa, mas eu quero me relacionar com você. Ele vai dar uma solução para isso. Ele falou, vocês devem comprar ouro refinado, vocês devem ter vestes brancas, vocês devem ter o colírio. O Senhor Jesus disponibilizou o Espírito Santo para nos iluminar, para ver a nossa real condição. E o Senhor Jesus quer que esse relacionamento seja um relacionamento feliz, um relacionamento denso, um relacionamento concreto. O Senhor Jesus quer se relacionar comigo e quer se relacionar com cada um de nós. Depende de nós aceitarmos esse relacionamento, praticarmos esse relacionamento e vivermos felizes com este relacionamento.